Felipe Killing falando direto de Londres e trazendo a repercussão desse anúncio, né, de Israel, pedido de retirada das pessoas da faixa norte, da faixa de Gaza, para a faixa sul, uma vez que essa região deve ser atacada. A gente ouviu agora o Hassan falando, né, da chegada da irmã dele e de sobrinhas que estavam em Khan Yunis até a região onde ele está, justamente por isso, Killing, porque é uma área que deve ser atacada. Como é que essa notícia chegou até a Europa? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. Com bastante preocupação, até porque a própria ONU disse que é impossível você retirar mais de 1 milhão de pessoas do norte da faixa de Gaza, transferi-las ao sul num período de 24 horas, levando em consideração que a faixa de Gaza está em ruínas. É difícil você circular por lá. Além disso, há muitos pacientes em hospitais. Como que você retira essas pessoas de forma segura e leva até uma outra região? Tem também pessoas com problemas de mobilidade, então é uma situação bastante complexa e a informação de que o Hamas começa também a impedir que pessoas deixem as suas casas. Então, quem está lá está num fogo cruzado, numa situação extremamente complexa. Por um lado, o governo de Israel falando que vai bombardear a região para elas saírem. Por outro, o Hamas pedindo de forma oficial para elas não saírem de lá, não cederem à pressão psicológica, mas em alguns casos até impedindo que essas pessoas deixem o local. E o medo de uma catástrofe humanitária. Então cresce cada vez mais a pressão internacional para que se tenha um corredor humanitário, para que as pessoas possam sair de lá e que a ajuda também possa chegar. Hoje é um dia de muita tensão, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo, isso porque o ex-líder do Hamas, o Khaled Mashal, ele fez um pronunciamento pedindo um dia de resistência, um dia de fúria ao redor do mundo. Pode ser coincidência ou não, mas aconteceu um ataque à faca numa escola da França, perto da cidade de Nice. Um professor, infelizmente, foi morto, 2 professores foram feridos, as investigações estão acontecendo, uma investigação terrorista foi aberta, o presidente francês Emmanuel Macron está indo até a região. Há também notícias de que um funcionário de uma embaixada de Israel na China foi atacado com facas, está sendo tratado no hospital, e escolas judaicas em Londres fecharam as portas, 3 pelo menos nesta sexta-feira, citando medo de violência. Bom, o Brasil está fazendo um maior trabalho de repatriação de seus cidadãos, e tem sido um exemplo esse trabalho do governo brasileiro, que está sendo mais ágil, inclusive, do que alguns países aqui da Europa que estão mais perto de Israel. O governo britânico, por exemplo, está cobrando 300 libras, cerca de R$ 1.800, por cada passageiro em voo de repatriação, nesse momento bastante conturbado, em que as pessoas estão tentando deixar a qualquer custo Israel. Então, há muitas críticas por parte do governo britânico, que tem demonstrado apoio diplomático a Israel, mas também militar. A partir de hoje, começam a operar lá navios e aviões espiões, segundo o Reino Unido, é para ter certeza de que o Hamas não vai ter a possibilidade de receber armas e munições. É uma estratégia ou um método completamente diferente, né, esse do governo britânico na comparação com o governo brasileiro, mas é importante pontuar também que as pessoas que estão em Israel, elas têm a possibilidade de se utilizar de voos comerciais para chegar a outros pontos. Os voos não estão chegando, né, Killing, mas é possível, por exemplo, pegar um voo para Espanha, eu não sei se diretamente para o Reino Unido, mas enfim, há alguns brasileiros, inclusive, que têm passagem comprada para os próximos dias, estavam inscritos nessa lista da Embaixada Brasileira, mas se não forem chamados a tempo, eles podem se utilizar de outros voos para chegar até outros países e assim voltar ao Brasil. Tem voo direto de Tel Aviv agora para ir para Londres? As companhias aéreas suspenderam, vários voos foram cancelados, também estão com atrasos. Sim, alguns aviões estão saindo de Israel, mas numa quantidade muito menor, tem dificultado bastante a saída de pessoas de lá. Familiares de diplomatas britânicos foram pedidos para que saiam de Israel quanto antes por pelo menos 2 meses, o que dá um indício de que essa guerra, infelizmente, deve levar mais tempo do que muita gente até imaginava. Mas a questão para sair de Israel, sim, é possível, apesar de não ser tão simples, já na faixa de Gaza é praticamente impossível. É impossível.
O Killing, queria saber de você um pouco mais sobre as manifestações pró-Palestina, a despeito da decisão do governo francês que vetou, baniu essas manifestações, e ontem teve confronto, inclusive, com a polícia, na tentativa de conter esses manifestantes, né? Exatamente. O governo da França proibiu manifestações pró-Palestina, alegando distúrbio e também problemas de segurança, de violência, mas milhares de pessoas desafiaram essa ordem e foram às ruas de Paris. Houve confronto entre manifestantes e policiais que usaram jatos d'água, bombas de gás lacrimogêneo para dispersarem a multidão. O governo da Alemanha também proibiu algumas manifestações, disse que qualquer pessoa que glorificar o Hamas, que comemorar a morte de judeus ou queimar a bandeira de Israel vai sofrer consequências judiciais. E existe também preocupação, principalmente no dia de hoje, com a segurança reforçada em diversas cidades aqui da Europa, não só por conta desses protestos que vêm acontecendo ao longo dos últimos dias, em alguns casos protestos que acabam em violência, mas também por conta desse chamado dia de resistência, né, em que foi um pedido de um ex-líder do Hamas. Eu até citei um pouco mais cedo sobre escolas em Londres que fecharam as portas por medo de violência. Alguns judeus estão em casa hoje com medo de saírem às ruas. Então, existe um clima bastante tenso em cidades europeias, lembrando que a França tem a maior comunidade muçulmana aqui do continente, tem uma grande comunidade de judeus, o Reino Unido também tem uma grande comunidade de muçulmanos, também tem uma grande comunidade de judeus, pessoas que normalmente vivem em harmonia, em paz, mas que diante dessa tensão que acontece no Oriente Médio, alguns radicais de ambos os lados têm ido às ruas e causado problemas.